Juliana Rosa, Economia, hoje com uma notícia que, aliás, a gente chegou a falar no começo da semana que a gente iria falar sobre esse tema. O tema era uma notícia positiva, então queria que você apresentasse o que foi esse nosso primeiro trimestre, como é que a economia brasileira foi e o que você tem ouvido por aí sobre esse assunto. Juliana Rosa, boa tarde. Tudo bom, Ineg? Boa tarde para a Débora, para o Fábio e para o nosso ouvinte. A gente realmente tem uma boa notícia da economia brasileira. Houve crescimento no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, 1% de crescimento na comparação com o quarto trimestre de 2021, quando a gente compara outubro, novembro e dezembro. Essa alta de 1% não chega a surpreender, mas no meio do caminho a previsão foi melhorando, né? Então, o começo do ano acabou sendo melhor do que inicialmente estava sendo previsto. A gente começou o ano com previsões de PIB no primeiro trimestre perto do zero, com a previsão para o ano até de recessão, e agora com os números do começo do ano vindo melhores, e esse dado de hoje corrobora esses dados que estavam vindo melhores já no começo do ano, corrobora esse primeiro trimestre mais positivo. E por que a gente tem um começo de ano mais positivo? Principalmente por causa do setor de serviços. O setor de serviços é o que mais pesa no nosso PIB, quase 70% da economia brasileira é serviço, é bares, é restaurantes, é turismo, é lazer, salão de beleza, enfim, toda a parte de serviço também ligada a empresas, serviços de limpeza, de segurança. Então, a gente tem um peso de serviço muito grande. E com o arrefecimento da pandemia, houve uma recuperação grande, porque tinha ali uma demanda represada, né, em primeiro lugar, no sentido de consumo. As famílias de alta renda puderam voltar a viajar e a sair para comer fora, a ir ao cinema, e aí você acaba gerando também oportunidades para as pessoas de mais baixa renda, com trabalhos relacionados a isso que a gente também acompanhou essa semana pelos dados do desemprego, né? A gente viu melhora nesses segmentos voltados a serviços. Portanto, assim, não chega a surpreender, né? O dado como um todo, esse crescimento de 1%, só coroou os números que a gente já vinha acompanhando do comércio, também cresceu, né? As pessoas saindo mais para trabalhar fora, então você tem aquela venda por impulso, né, que faz diferença, você passa na frente da vitrine e vê ali uma coisa que você não estava prevendo comprar e compra, então você tem a circulação de pessoas que já vinha aparecendo com efeitos positivos na economia. A construção também ainda teve um efeito positivo. Agora, Ineg, olhando por dentro aqui dos dados, os números da agropecuária vieram bem piores do que previsto, porque tivemos queda de safra na soja, teve muito problema climático ali no começo do ano. A gente está tendo a questão dos fertilizantes, que estão muito caros, então tem que acompanhar essa parte agrícola aí de perto, que a produção caiu bastante. E o restante, investimento também me chamou a atenção conversando aqui com os analistas, porque também é um dado importante, porque se o empresário não investe hoje, a gente não cresce amanhã. E o investimento caiu. Como o juro está muito alto, fica caro fazer investimento, né? Você fazer financiamento, você pegar dinheiro no banco para poder expandir um negócio, por exemplo. Então, preocupa essa queda de investimento, Ineg? Então, eu queria te ouvir no seguinte, quando alguém lança um livro, né, escreve um livro, lança um filme, você tem as editoras, os especialistas, eles ficam monitorando o ritmo de venda do livro, a quantidade de bilhetes que está vendendo do filme, e começa a ter uma noção do que pode acontecer, mas claro, só depois que acaba o lançamento, só depois de um tempo é que você pode anunciar o que teria sido esse lançamento. Então você olha o fechamento do primeiro trimestre e pode tirar uma conclusão sobre o que ele foi. Mas existem sinais, como eu falei no lançamento de livro e filme, sobre o que está acontecendo nesse momento. A gente está vivendo o final do segundo trimestre já e está falando sobre o que foi o desempenho do primeiro trimestre. Existem indicadores sobre o que está acontecendo nesse momento, porque nós vamos entrar já no terceiro trimestre,
para saber mais ou menos como é que o ano vai se comportar, porque foram feitas novas projeções para o ano, algumas chegando a 2%, né? O governo ainda trabalha com 1,5%. Quais são esses indicadores? Você falou, o investimento não está indo muito bem, então isso preocupa e tal. Que outros indicadores chamam a atenção para a gente poder saber que 1% no primeiro trimestre não significa 1 mais 1 mais 1 mais 1, então 1 vezes 4, 4% de crescimento no ano? Por que vai dar 2, 1,5? O que vai acontecer ou está acontecendo com os indicadores que você escuta, Juliana? O que os analistas estão me dizendo, né, é que o ritmo de crescimento ele vai diminuir. Então, agora no segundo trimestre, a gente ainda cresce, mas cresce menos. Então, isso que você falou é importante, né? A gente não vai crescer 1, depois 1, depois 1, depois 1 e crescer 4. Não, a previsão é em torno de 1,5% até 2% de crescimento. Então, a gente começou o ano mais forte, mas vai pisando no freio. Por quê? Porque teve a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que fez disparar os preços de produtos internacionais. Então, petróleo, principalmente, combustível aqui para a gente, né, para o mundo, pesou muito na inflação e encareceu também muitos itens da cesta de alimentos. Então, a questão da inflação, ela faz, inclusive, as pessoas que tiveram condições de viajar no começo do ano, agora a primeira coisa que você corta quando seu seu orçamento começa a ficar mais apertado é aquilo que não é essencial. Então, você deixa de comer fora, né? Você vai fazer menos lazer, você vai menos ao salão de beleza, ao cinema, enfim. Então, a perspectiva de crescimento agora para o segundo trimestre, pelo que eu apurei hoje, conversando aqui com várias instituições, é um crescimento já na casa de 0,3%, 0,4%, então já é metade aí do que crescemos no primeiro trimestre, com esse peso da inflação aí no nosso bolso. E juros também, porque os efeitos das altas de juros para conter a inflação, eles batem mais agora a partir do segundo trimestre. Então, você vê, o investimento em queda já é um indicativo de que as empresas ficam mais apertadas para poder se endividar, para poder investir. As pessoas também, com crédito mais caro, elas adiam parcelamentos, compras. A construção civil é um setor que deve crescer menos por conta disso, né, que sua parcela de financiamento imobiliário fica mais cara. Então, você fala, vou deixar para depois, para o ano que vem, né, com a perspectiva da situação do pior momento passar. E segundo semestre, né, eu estou ouvindo hoje desde estagnação, 0, e até recessão. O Roberto Padovani deu entrevista até para a gente mais cedo, do Banco BVM, disse que está prevendo 2 números ligeiramente negativos no terceiro e no quarto trimestre. Então é isso, a gente começa lá em cima e vai descendo, né? Vai diminuindo por conta dessa inflação pesada, que a gente sabe que não é um problema só nosso, é um problema mundial, o mundo todo está pisando no freio. Então começamos bem, mas como você falou, né, o vídeo, né, o filme, a fotografia é boa, mas o filme do ano, ele acaba ainda mostrando essa dificuldade grande aí para a gente manter esse vigor de recuperação econômica que a gente tanto precisava manter depois de uma pandemia, né, Eneg? Juliana Rosa, Economia, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Obrigado, beijão a vocês.